É bem bizarro falar isso, mas a sociedade humana se tornou vítima da liberdade, do seu falso ideal de liberdade. Poderíamos dizer que a liberdade destruiu tudo. Vivemos hoje numa sociedade destruída, porque ao longo das décadas, dos séculos e até dos milênios, os seres humanos buscaram uma liberdade artificial, uma forma errada de liberdade, confeccionada pelo cabeção. Toda essa liberdade que a mente humana objetiva, que ela quer concretizar, desemboca numa libertinagem, numa desorganização, num caos, num colapso. A verdadeira liberdade, ela é espiritual, está dentro do ser humano. O ser humano pode viver em sociedade, em meio a regras, em meio a leis, em meio a hierarquias, obedecendo ordens, colocando-se no seu devido lugar, mas sentir-se livre dentro de si, ser livre dentro de si, cumprir com as suas responsabilidades, as suas obrigações, mas dentro de si sentir-se livre. E isso é a verdadeira liberdade daquele que está aqui encarnado na matéria grosseira densa, mas tem o espírito desperto em conexão com esferas mais elevadas, captando dentro de si as energias espirituais. Isso confere ao ser humano não apenas a sensação de liberdade, mas sim uma certa liberdade de fato, de forma concreta, onde o indivíduo se sente bem consigo mesmo, desempenhando as suas funções. Mas o que observamos hoje é justamente o contrário. Uma humanidade que apostou numa concepção mental de liberdade, uma humanidade que desorganizou a vida social, fora de si, nesta vida bagunçada, as pessoas até parecem ser livres, mas dentro de si são prisioneiras, encontram-se aprisionadas pelo cabeção com suas ideias erradas, seus conceitos errados, suas atribulações existenciais. Porque a mente atribulou a vida humana. O ser humano vive hoje uma grande catástrofe existencial. O ser humano vive atribulado, caótico, desencontrado, perdido, num caos que é resultante das próprias concepções erradas da mente humana, que busca uma liberdade que desemboca num aprisionamento. Pensemos um pouco, quais são as causas que mais falam da liberdade hoje? A liberalização das drogas, a liberdade sexual, a liberdade profissional, onde uns querem passar por cima dos outros, a liberdade econômica, não que eu seja contra a liberdade econômica, mas uma liberdade econômica sem a liberdade espiritual interior leva a uma competição aprisionadora, onde as pessoas se prejudicam umas às outras, onde contraem laços kármicos e depois, no fim das contas, a vida acaba virando uma grande prisão existencial. Então, a isso se reduz a vida das pessoas, as suas buscas, as suas projeções, os seus planos, os seus projetos, em nome de uma dita liberdade que não liberta, em nome de uma dita liberdade que reduz a visão existencial. Porque a visão do ser humano somente se expande onde o espírito está desperto, onde o ser humano dispõe de uma vida intuitiva saudável. Ali a visão se expande e o indivíduo se torna mais livre através desta visão expandida. Enquanto que onde a mente domina tudo, a visão se fecha. A vida do ser humano se reduz aos direcionamentos da inteligência mais grosseira, que é a mente. E daí não é possível expandir a sua percepção, a visão e a concepção das coisas.
o ser humano acaba acorrentando-se a si próprio e daí se revolta. É justamente esta revolta que observamos hoje nos tributários da suposta liberdade. Aqueles que defendem a legalização das drogas, que falam da liberdade sexual, que falam da liberdade profissional sem limites, todas essas pessoas são bastante rebeldes. Estão numa revolta, num descontentamento consigo mesmas. Essas pessoas estão num descontentamento consigo mesmas. E daí se tornam um tanto revolucionárias, porque nos últimos séculos o que mais observamos aqui no plano terreno são revoluções, tentativas de mudar a vida em sociedade, partindo-se de concepções erradas, de conceitos errados. Tudo em nome da liberdade. E esta liberdade acabou com tudo, a liberdade destruiu tudo, a liberdade desmontou a sociedade humana. Seja a liberdade comportamental, a liberdade econômica, né? Tanto se fala da liberdade econômica, não que eu seja contra ela, mas o liberalismo tem os seus problemas, sim, tem as suas fissuras, sim. Um liberalismo econômico sem uma vida interior desenvolvida não leva a nada, desemboca numa competição cega, injusta, onde as pessoas não se respeitam, onde o mérito desaparece, onde o dinheiro assume o lugar do mérito. E onde o dinheiro assume o lugar do mérito, tudo acaba sendo comprado, acaba sendo vendido, acaba sendo negociado, acaba sendo sujado, desintegrado e cai numa decadência e numa perversão. Então os seres humanos precisam primeiramente compreender que a liberdade, a verdadeira liberdade, é uma noção espiritual. Somente se pode ser livre em espírito. Somente o espírito no ser humano é livre. E ser livre em espírito não significa derrubar as concepções sociais, passar por cima das responsabilidades individuais de cada um. Quem alcança essa liberdade interior compreende sim que deve arcar com responsabilidades aqui na vida terrena, seguir leis, seguir regras, submeter-se a uma hierarquia para poder tirar o seu sustento na vida diária, trabalhando a sua vida interior. Porque isso é a verdadeira liberdade, é um equilíbrio da vida espiritual que deve governar a vida material, mas que não exclui a vida material. A vida espiritual e material, elas se harmonizam e se equilibram. Naquele que alcança a concepção da liberdade espiritual de forma correta, e daí não vira um libertino, não vira um revolucionário, não vira alguém que apenas quer ser livre acima de tudo e de todos, sem precisar arcar com as consequências de seus atos. Porque o pior é justamente isso, as pessoas falam tanto da liberdade, com este conceito errado de liberdade destroem tudo, atraem laços kármicos, mas depois as pessoas não querem pagar por isso, querem fugir das consequências de seus atos. Aquele que compreende o real sentido da liberdade, ele assume as consequências de seus atos e se torna muito cuidadoso com tudo o que faz, com o que pensa, com o que empreende, da forma como interfere no meio externo, porque as nossas interferências no meio externo, elas geram depois consequências que atuam sobre nós, né? É a lei da causalidade, é a semeadura e a colheita. E esta semeadura errada que foi sendo efetivada através dessa visão equivocada de liberdade é que destruiu praticamente tudo, esculhambou a sociedade, né? Esculhambou. Então, hoje vivemos numa sociedade atribulada, as pessoas experimentam atribulações em suas vidas, né? A desarmonia, o caos, a falta de sossego,
de tranquilidade, o desequilíbrio, os desajustes, e tudo isso em maior parte é resultante da visão errada de liberdade que as pessoas tomaram para si, colocando em prática, o que gerou os laços kármicos que hoje estão aí para serem resgatados. E uma pessoa realmente livre dentro de si arca com suas responsabilidades, faz o que precisa fazer, cumpre com leis, cumpre com as regras sociais, mas, acima de tudo, alimenta a sua vida interior para alcançar uma concepção mais aprofundada, uma visão mais lapidada, que permite ao ser humano se mover melhor na vida em sociedade, sem querer derrubar as coisas, mas também sem se submeter cegamente a elas, num equilíbrio, onde o espírito orienta, onde o espírito aponta as direções, para que depois sim a mente possa ajudar na confecção de estratégias para que os objetivos do espírito possam ser concretizados e realizados. Mas quando a mente quer fazer tudo sozinha, surge realmente o caos, o colapso. E daí o ser humano ele acaba perdendo a liberdade completamente, acaba se aprisionando. Porque a liberdade ela é acima de tudo um conceito ou uma concepção espiritual, porque somente em espírito se é livre, com a mente não se é livre. Com a mente o ser humano acaba perdendo a noção das coisas e segue concepções, modismos de forma cega e desestrutura a sua vida completamente. E é nisso que as pessoas precisam tomar cuidado para que possam ser livres. Quem quer ser livre, segundo as concepções do cabeção, acaba se aprisionando. E esta visão libertina do cabeção é que destruiu tudo. Buscando uma falsa liberdade, os seres humanos destruíram praticamente tudo. Os costumes, as tradições, os hábitos comportamentais, as leis, as regras, as concepções, os fundamentos da sociedade. Tudo foi dilapidado por causa de uma concepção errada de liberdade. E isso precisa ser consertado urgentemente, porque do contrário a humanidade vai se autodestruir. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!